Acorda, menino, acorda, menina. Vamos que vamos. Estou aqui, Ana Maria Brago, tá? Para falar sobre potência, mais uma vez. Vamos relembrar só o que a gente viu na última aula, que é o conceito de potência média, mas assim, ó, bem rápido. Então, potência... É circuito... Alô? Alguém falou alguma coisa? Depois eu descubro quem foi, rapaz. Tô brincando. Então, potência em circuito CA. Se eu tenho um bipolo, né? E eu tenho V de T I de T, tá? Ambas senoides, que fique claro, com a mesma frequência, né? Se o circuito for linear, né? Se tiver só capacitor, resistor, indutor ideal, fontes ideais aqui, todo o meu circuito é ideal. A potência nesse circuito é uma coisa alternada, né? Essa é a potência. Sei que está pequenininho aqui, mas só para lembrar. A potência P, que é a multiplicação VI, é uma senoide também, né? Então, na aula passada, a gente falou sobre a potência média, né? Porque é mais interessante a gente analisar a potência média, dado que a potência instantânea é variável. Então, a potência média, que é o valor médio da potência instantânea, é aquela potência que, de fato, me diz o quanto trabalho foi realizado, quanta energia foi consumida ou quanta energia foi gerada naquele intervalo de tempo. O conceito da potência média leva em consideração o período, tá? E na aula passada a gente viu que a potência média, denotada por P, é 1/2 de Vm e M cosseno de θV menos θI. Lembrem-se, Vm e M são as amplitudes, θV e θI são o ângulo, né, da tensão e o ângulo da corrente. Quando o senhor vira a cabeça, tá dando umas interferências no microfone. Aí tá meio complicado de ouvir. Tivemos problemas técnicos, mas a gente já voltou. Tá? Voltando ao conteúdo, vocês têm que lembrar o quê? Que θV menos θI é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Uma coisa que eu acabei não falando, talvez, na aula passada, é que esse carinha aqui é o ângulo da impedância. Quando o Z for uma impedância, tá? Mas seria o ângulo da impedância equivalente. Tá? Uma coisa que vocês têm que lembrar, né? Porque o ângulo da impedância é quem dá a defasagem entre o ângulo da tensão e da corrente. A gente vai voltar nesse assunto aqui daqui a pouquinho mesmo. Né? O 1/2, né, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Por quê? Porque se eu estou pensando em análise 1, é muito fácil me confundir e simplesmente falar que é V vezes I. Mas eu não posso fazer isso aqui, porque eu estou trabalhando com senoides. Tá? Então, na dedução da potência média, surge esse 1/2, tá? Que vem, literalmente, do fato da potência não ser uma constante. Eu tenho que calcular o valor médio dela. Então, a potência média é função das amplitudes de tensão de corrente, mas também da defasagem. E daí, na aula passada, eu falei para vocês, se a carga for um indutor ou se for um capacitor puro, né, esse ângulo vai resultar 90 ou mais 90, significando que naquele elemento não há potência sendo dissipada média, né, potência média. A potência instantânea tem um valor, mas como a gente viu na aula passada, ela vai positiva e depois fica negativa, ou seja, o elemento armazena energia e depois fornece de volta essa energia no outro semiciclo. Né? Porque capacitor e indutor, eles não consomem, eles não dissipam energia, eles não transformam a energia elétrica numa outra forma de energia. Eles só armazenam e depois devolvem. Tá? Um ponto bem importante. Então, a gente chegou basicamente até aqui na aula passada. O que eu vou falar na aula de hoje? Um conceito mais amplo
que engloba potência média, tá? Que é o conceito de potência complexa. Bora lá. Potência complexa. Ah, não, isso aqui, ó, eu não coloquei, mas essa é a potência média, potência ativa, potência eficaz ou potência real, que eu não gosto muito dessa definição. Mas vocês vão ver muito potência média, potência ativa ou potência eficaz. Tá? A unidade dessa potência é watt. Tá? E ela só vale para senoides, obviamente, né? Essa dedução, né, da potência média. É uma potência complexa. Tá? Seguinte, pessoal. A potência média vem da análise do valor médio, literalmente da potência instantânea. Tá? A potência complexa, ela vem, tá, para a gente conseguir calcular principalmente a potência média diretamente a partir dos fasores. Realmente a potência complexa é a forma mais conveniente de se calcular a potência média diretamente no circuito. Por quê? A gente vai trabalhar com fasores, né? Então, quando a gente analisa um circuito CA, a gente vai trabalhar com fasor. Então, eu já vou ter o fasor de tensão e eu já vou ter o fasor de corrente. Tá? Então, a potência média, por definição, então, potência complexa, desculpa, né? Dado uma impedância qualquer que eu conheça a tensão e conheça a corrente, se eu tenho os fasores, a potência complexa é o produto entre o fasor de tensão e o conjugado do fasor de corrente. Pessoal, então a potência complexa é de fato um número complexo. Tá? Qual que é a coisa, uma das coisas interessantes nessa definição aqui da potência complexa? Tá? É o seguinte, ó, se eu penso que o fasor de tensão é Vm com fase θV, e o fasor de corrente é Im com fase θI, e eu lembro que o conjugado da corrente é Im com fase menos θI, se eu levar esses dois fasores nessa equação, olha só o que vai acontecer. A potência complexa, aqui faltou a divisão, desculpa, pessoal. Aqui é dividido por 2. Falha minha, né? Falha minha. A potência complexa vai ser 1/2 de Vm com fase θV e M com fase menos θI. Tá? Continuando essa dedução, eu vou chegar em 1/2 de Vm e M com fase θV menos θI. Por que isso, pessoal? Eu tenho dois números complexos, multipliquei os módulos e subtraí, né, somei, no caso, as fases, porque é um produto. Tá? Então, vai ficar θV menos θI. O que acontece, pessoal? Eu fiz uma operação bem parecida com o que eu faria em análise 1. Eu fiz o produto de uma tensão por uma corrente. No caso, eu fiz o conjugado da corrente, ok? Mas é bem parecido, né? E dividi por 2. Não precisei aplicar nenhuma fórmula, né? Eu estou quase chegando, de fato, numa equação que é bem parecida com a forma que eu usava em análise 1 para deduzir potência. O nosso único problema aqui, porque não é problema, é que essa potência não é um número real mais, é um número complexo, né? Então, o que vai acontecer? Se essa aqui é a forma polar, porque eu tenho magnitude e fase. Se eu calcular parte real e parte imaginária dessa potência, olha só o que acontece.
o que eu fiz? Forma polar, forma retangular. Fiz o módulo vezes o cosseno do ângulo, mais j módulo vezes seno do ângulo. Tá? Então, se eu tratar isso como um número complexo, esse número aqui de baixo eu separei parte real e parte imaginária. O que acontece? Ó? Esse carinha aqui, ó, é o próprio P. Ó. Igual. Tá? Igual. E esse carinha aqui, ó, por definição, eu vou chamar de Q, que é a parte imaginária dessa potência complexa aqui, que eu chamei de S, né? Eu nem falei, né? Mas S é a potência complexa, né? Tá? O que é a potência complexa? Enquanto a potência média de fato é watt, né? É joule sobre segundo, a potência, a parte imaginária da potência complexa, essa parte que eu vou chamar de reativa da potência, quanto maior esse reativo aqui, ó, né, em geral, pior é. Tá? Vocês vão entender logo mais. Tá? Seguinte, ó, eu posso escrever essa potência complexa como P mais J, Q, então. Né? P é a parte real, e eu vou chamar de potência média, ativa e eficaz. E Q, pessoal, que é 1/2 Vm IM seno de θV menos θI, eu vou chamar de potência reativa. Então, aqui é a potência reativa. Tá? A parte reativa da potência complexa, pessoal, não é a potência que produz trabalho, joule, né? Ela só me diz qual é a energia no pico dos indutores e capacitores. A coisa, o significado físico, né, dessa potência reativa. Tá? Por isso que eu não posso usar watt para ela, pessoal. Eu não vou poder usar watt, porque ela não tem a ver com energia pelo tempo. Né? Ela não me diz isso. Porque, por exemplo, um indutor só vai ter reativo. Né? Mas a gente viu que a energia no período que eu dissipo nesse indutor é nula. Tá? Então eu não posso usar a grandeza watt, porque de fato não é joule, não é delta de trabalho por delta de tempo. Tá? Por isso eu vou usar o nome de VAR. Né? O que é VAR? Volt ampere reativo. Então a unidade que eu uso para Q, que é a minha potência reativa, não é a mesma unidade que eu uso para P. Tá? A última coisa que falta eu falar sobre essa potência complexa é esse carinha aqui, ó. Esse malandro aqui, ó, que eu salientei aqui, é literalmente o módulo da potência complexa. Tá? É o módulo da potência na forma polar, então é esse carinha aqui. Tá? Eu vou chamar ele de S, sem o barrado em cima, e nesse quadro vai faltar espaço, mas eu vou refazer o quadro. No próximo quadro eu coloco aqui em cima. Esse S é a potência aparente. Tá? É a potência aparente no meu circuito. Então, pessoal, quando eu estiver trabalhando com fasores, o jeito mais fácil de calcular potências, né, é utilizando a equação da potência complexa, que é o produto entre o fasor de tensão e o fasor de corrente conjugado dividido por 2. Então, por definição, a potência complexa, que nem a gente viu no último quadro, é isso aqui. Tá? Levando em consideração VM, M
aqui os ângulos, essa potência vai ser 1/2 de Vm e M com ângulo θv menos θi, tá? Que eu posso abrir em parte real mais parte imaginária. Parte real é conhecida como potência média e parte imaginária é conhecida como potência imaginária, né? Ou potência reativa, é o nome mais formal dela, tá? O módulo dessa potência, que é esse valor, 1/2 de Vmm, é conhecido como potência aparente. Então, cuidado, que aqui não está com a barra, né? E esse ângulo normalmente é conhecido como ângulo φ, tá? Mas eu vou manter com θv menos θi. Então, para dar nome aos bois bem certinho, aqui vai ser um resumão. P é a potência média. Ela é dada e fornecida ou por mim ou por vocês em watt sempre. Tá? É essa potência que faz a luz brilhar. É ela que faz o nosso peito bater no pancadão lá do som. Tá? É essa potência que faz mexer as esteiras quando vocês estão subindo ali no shopping, que hoje não dá para ir. Tá? De fato, é essa potência que denota trabalho realizado, energia consumida ou energia gerada. Né? A demanda, embora a gente contrate potência aparente, né, a demanda é em potência ativa. Tá? Se eu preciso fazer trabalho, eu preciso de P, eu gasto P. Importante isso, tá, pessoal? Que é a potência reativa. O nome dessa aqui, vocês vão ter, eu estou falando várias vezes para vocês decorar. A potência P tem 350 nomes. Tá? Potência ativa, média, eficaz, real. Né? A potência Q é mais conhecida como potência reativa. E a unidade é VAR. Alguns gostam de usar V maiúsculo, A maiúsculo, R minúsculo. Mas eu vou usar VAR tudo minúsculo. Né? E o S é a potência aparente. Tá? E a unidade da potência aparente, que também não é, ela não me diz sobre trabalho. Tá? Ela é só o produto VI. Ela é só essa parte aqui, ó, da potência. Tá? Então, a unidade que eu vou usar é volt-ampere, tá? Para diferenciar do watt. Então, eu consigo saber de qual potência eu estou falando no meu circuito simplesmente pela unidade. Se eu disser que o circuito consome, sei lá, 1 kV, né, isso é 1 kV-ampere. Tá? Então, essa potência aparente. Né? A potência ativa é, de fato, watt. Né? E se eu tenho VAR, eu vou ter a potência reativa, tá? Que é o volt-ampere reativo. Se eu usar a representação gráfica desse carinha aqui, o pessoal que é do técnico já viu isso. Tá? Isso é conhecido como triângulo de potências em circuitos com corrente alternada. Né? Se eu representar a potência complexa do meu circuito, no plano complexo, né? Meio óbvio isso, tá? Eu vou ter aqui, ó, deixa eu usar. O S é o módulo dessa potência. Então, ela é a distância. Ela é a distância da potência, que é um número complexo, até a origem do plano. Tá? A potência ativa é a parte real. Tá? Então, na verdade, ela vai ser a projeção. Ela é a projeção desse ponto sobre o eixo real. Então, aqui está P. E a última potência aqui, ó, que é o quê? Aqui faltou, né? Esse é o fasor, esse aqui é o S barra, né?
Esse não é perdão, cometi um erro, não é fasor. A potência complexa não é um fasor, tá, pessoal? Cuidado. Fasor é só um número complexo que representa uma senoide. Isso aqui tem a ver com potência, outra coisa. Mesmo sendo uma senoide, tá? A parte imaginária, né, dessa potência complexa, que é a projeção no eixo, né, imaginário, é o Q. Mas, para simplificar a análise, porque normalmente o pessoal do técnico não tem a bagagem que a gente tem sobre números complexos, eles apresentam isso não como um número complexo de fato, e sim como um triângulo, pegando esse Q e representando aqui, ó. Tá? E isso a gente diz que é o triângulo das potências. Tá? Em circuito CA, eu sempre vou ter as potências relacionadas por um triângulo retângulo, né? Porque de fato é um número complexo, né? A potência complexa. Esse ângulo aqui, ó, que muita gente chama de φ, né? Vai confundir com o meu Q, né? Eu vou chamar de θ aqui, pessoal. Θ é θv menos θi, que é o ângulo da potência. Então, na verdade, o triângulo da potência nada mais é do que a representação gráfica do número complexo originado, né, dessa operação. Tá? Todo mundo está me acompanhando? Vocês estão seguros, tranquilos? Sim. Tamo aí. Show de bola. O que vocês têm que começar a entender nesse momento, tá? E é isso que realmente importa nessa parte do conteúdo, tá? Que a potência aparente me dá mais uma noção, né? Na verdade, só me dá a noção do produto entre a tensão e a corrente. Tá? Ela não me diz nada sobre o trabalho realizado. Né? Por quê? Se eu ligar, eu não tenho aqui em mãos, infelizmente eu não tenho em mãos, tá? Mas se eu ligar um transformador na tomada, esse transformador ele é basicamente uma carga indutiva, né? Embora eu tenha ativo, embora eu tenha dissipação térmica no indutor, ele tem majoritariamente um comportamento de indutância pura, né? Então, o que vai acontecer? A corrente e a tensão no indutor vão estar muito defasados. Tá? Significa que esse ângulo aqui vai ser muito próximo de 90. Eu teria uma configuração do triângulo de potências que faria isso aqui, ó. Vou usar as cores certinhas aqui. Eu teria um circuito com pouquíssimo ativo e com um reativo muito grande. Então, esse comportamento aqui, ó, seria de uma carga muito indutiva, que tem um comportamento reativo muito grande. Tá? Porque a potência instantânea nesse elemento, ela vai ter essa cara aqui, ó, P. Potência média bem baixinha, mas uma potência instantânea bastante evidente. Ó, né? Eu vou ter picos muito grandes, né, de potência instantânea no indutor, no elemento indutivo aqui. Tá? Lembrando que essa carga aqui, ela teria esse comportamento aqui, né? Vai ser um R pequeno e um L grande. Tá? Então, um L pequenininho e uma resistência baixa e uma alta reatância, digamos assim. Né? Uma carga resistiva, né, ou uma carga com uma característica mais resistiva, esse triângulo de potências, a gente vai fazer exemplos sobre isso, tá, pessoal? A potência complexa, ela vai ter um θv menos θi bem pequenininho, né? Então, eu vou ter uma carga que se comporta, que a potência complexa vai ficar
mais ou menos assim. Ó. Eu tenho quase toda a potência aparente, que é essa distância, projetada no eixo real, que é o eixo direto, o pessoal chama também, né? Nessa parte da eletrotécnica. E eu tenho uma pequena projeção no eixo imaginário, que é chamado também de eixo de quadratura. Tá? Então, eu tenho uma pequena potência reativa em relação a uma potência ativa muito grande. Na carga resistiva, né, quando a carga tem uma resistência muito mais elevada do que a parte reativa da carga. Né? Isso vai denotar na potência instantânea uma coisa mais ou menos assim. Ó. Eu tenho uma potência P, né, relativamente grande relacionado aos picos, né, de potência instantânea no meu circuito. Mas percebam que eu tenho um intervalo bem pequenininho em que a potência retorna. É esse intervalo pequenininho de potência negativa que gera o que a gente chama esses reativos. Por quê? Porque esse indutor aqui, ele armazena um pouco de energia. Tá? E ele vai retornar essa energia para o circuito, nos intervalos. Né? Então, essa carga aqui, por exemplo, tem um R muito grande perto da reatância. Então, cargas que têm uma característica mais resistiva são cargas em que a potência ativa é mais próxima ao valor da potência aparente, que é o S aqui, né? Tá? E cargas que têm um comportamento muito indutivo ou capacitivo, que diga-se de passagem, são cargas em que a parte reativa da potência, né, é muito maior, né, ou muito mais preponderante frente à parte ativa. Na verdade, o que acontece? Existe uma medida que a gente usa para dizer o quanto da potência aparente de fato é convertida, porque não é uma conversão, tá? Que fique claro. Mas quanto daquela potência aparente que eu tenho no circuito, de fato, é a potência que me gera um retorno em trabalho. Tá? Esse conceito é conhecido como fator de potência. Tá? E é bem simples. Tá? O fator de potência é a relação, é a razão entre a potência média e a potência aparente. Simples assim. Tá? Se eu tenho um ativo muito próximo do S, esse fator de potência aqui, né, se eu tenho uma potência ativa muito próxima da potência aparente, que é o produto VI, né, esse fator de potência tende cada vez mais para 1. Se eu tenho uma potência ativa muito pequenininha, esse fator de potência vai tendendo para 0. Tá? Então, essa grandeza me diz, vou repetir, isso é importante, né, o quanto da potência aparente, de fato, é watt. Né? Quanto do volt-ampere vai ser watt. Por que isso é importante? Né? Pense o seguinte, se eu estou trabalhando com um valor P fixo, vamos supor que eu precise de 1 kW de energia. Né? Dependendo do valor do S, eu vou ter um fator de potência maior ou menor. Ok? Quais são as implicações disso? Vamos supor que a minha instalação eu precise de 1 kW, mas eu esteja gastando 3 kVA. Tá? Eu não posso esquecer que o S vem do produto entre V e I. Só, ó, o S aqui, ó, é 1/2 de VM e M. Só isso. Se eu tenho, por exemplo, 127 volts e 10 amperes, eu posso calcular quantos volt-ampere eu tenho. Tá? Simples assim. Não importa o ângulo que essas ondas estão fazendo. Tá? A potência aparente me diz só o produto VI. Né? Então, voltando para o nosso problema. Se eu tenho 1 kW e estou
gastando 3 kVA, eu estou trabalhando com um fator de potência extremamente baixo. Mas o que isso implica? Isso implica que, para uma mesma tensão, a corrente que eu estou drenando é maior do que a corrente que eu drenaria se eu trabalhasse com uma potência aparente mais baixa, né? Então, o que acontece em resumo, né? Se tu tem uma instalação que está trabalhando com baixo fator de potência, isso implica que a tua instalação demanda uma alta corrente por um mesmo valor de potência. Tá? A concessionária não gosta disso. Tá? Não gosta. Por quê? Porque para ela, né, te fornecer uma corrente, te fornecer não, né, porque a corrente não é fornecida, que fique claro, né? Mas tu tá operando com uma alta corrente no teu circuito, indica que o meu transformador está sob uma exigência maior de corrente. E se a corrente é muito grande nos transformadores, isso, primeiro, reduz a vida útil, né? Eu vou ter mais perdas no transformador, e eu sofro também com distorções, né? Porque quando eu demando muita corrente, o transformador pode começar a saturar, tá? E se tem saturação, automaticamente isso vai implicar numa distorção, tá? Então, na verdade, é muito ruim quando eu tenho cargas com baixo fator de potência, né? A gente vai ver como que eu posso, dado um circuito, né, corrigir esse fator de potência, né? Porque por mais estranho que pareça, se eu tenho uma exigência de carga, uma potência, e eu estou trabalhando com fator de potência baixo, eu posso colocar cargas e melhorar o meu fator de potência. Ah, a gente vai ver que o nome disso é correção do fator de potência. Mas antes, eu quero exercitar um pouquinho esses conceitos, porque a gente viu mais um monte de fórmulas sem não fazer nenhum exemplo, né? Então, eu quero fazer um exemplo sobre o uso da potência complexa. E eu acho que até eu deixei um exercício na aula passada, eu vou dar uma conferida, e é ele que a gente vai resolver agora, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer aquele exercício básico, assim, mas básico, só para entender o que está acontecendo, que é o exercício que eu deixei na aula passada, né, que a gente calculou, inclusive, que a potência era 8 watts, se não me falha a memória. Tá? Então, para esse circuitinho aqui, ó, eu perguntei qual era a potência ativa, né, que a fonte fornecia. Então, o jeito mais fácil, ao meu ver, é achar a impedância equivalente aqui. Eu tenho uma fonte de 10 volts e vou usar agora o conceito de potência complexa, tá? Que fique claro. Então, na potência complexa... e um detalhe. Basicamente, o conteúdo para a prova, para o trabalho, no caso, né? Perdão, não é prova. A gente vai quase terminar hoje. Na aula que vem, a gente só vai discutir aplicações dessa potência complexa, do fator de potência, porque a correção do fator de potência é uma aplicação direta do conteúdo. Então, eu vou deixar o tópico sobre máxima transferência de potência como um estudo adicional para vocês, especificamente para o pessoal do laboratório, tá? Eu vou deixar só realmente a base de potência e correção do fator de potência, que é muito importante. Então, qual vai ser a corrente nesse circuito I aqui? A tensão nessa impedância eu já calculei, né? Já calculei não, é dada, é 10. Mas a corrente I é 10 dividido por 4 mais J3. Que isso aqui é 10 dividido por 5 com fase 36,8, né? Em outras palavras, a corrente é 2 com fase 36,8 amperes. Tá? Nessa carga, qual é a potência complexa? A potência complexa é V vezes I conjugado dividido por 2. Tá? Um detalhe, na aula que vem, eu até vou mostrar, estou preparando, eu trouxe os osciloscópios para isso, eu vou mostrar para vocês o que é valor eficaz.
E daí a gente vai rever essas fórmulas aqui, levando em consideração o valor eficaz. Já vou dar um spoiler. Essa fórmula vai perder se dividido por 2. E daí eu vou ficar tão somente com o produto VI conjugado. Mas, por enquanto, estamos com o VI dividido por 2. Nesse caso, eu vou ter 10 vezes 2 com fase menos, aqui é menos, tá? Mais 36,8. Por que mais 36,8? Porque a corrente calculada tem ângulo negativo e como eu tenho I conjugado, eu tenho que conjugar o ângulo, tenho que inverter o sinal do ângulo, né? Tudo isso dividido por 2. Então, a potência complexa é 10 com fase 36,8 graus, volt-ampere. Essa é a potência complexa. A potência aparente é o módulo da potência complexa, que nesse caso é 10 volt-ampere. Né? A potência ativa é a parte real da potência complexa. E nesse caso é 10 vezes cosseno de 36,8, que é 8 watt. A potência reativa vai ser a parte imaginária da potência complexa, que é 10 vezes o seno de 36,8, que é 6 volt-ampere reativo. Tá? O triângulo de potências da potência nessa carga vai ser assim. Eu vou ter 8 watts. Vou ter 6 volt-ampere. E a potência aparente aqui, ó, vai ser... Aqui é volt-ampere reativo, desculpa. E a potência aparente vai ser 10 volt-ampere. Aqui vai ser 6 volt-ampere reativo. E aqui é 8 watts. Esse ângulo, aqui, ó, sempre vai ser o ângulo da carga, 36,8. Quando eu tenho uma carga totalmente passiva, como acontece nesse caso. Tá? Agora eu quero que vocês pensem numa coisa. Ó. A potência indica o ângulo entre a tensão e a corrente, porque vocês se lembram, né? Que esse carinha é θV menos θI. Né? No outro quadro, né, que eu apaguei. Né? Esse ângulo aqui da potência é θV menos θI. Então, pessoal, se de alguma maneira eu conseguir reduzir esse ângulo, né, isso significa que a minha potência aparente vai ficar mais próxima da minha potência ativa. Tá? E com isso eu teria um maior fator de potência. Então, o fator de potência, nesse caso, vai ser P sobre S, que é 8 watts, dividido por 10 volt-ampere. Então, vai ser 0,8. Uma coisa, P e S vão ser sempre positivos. Né? Eu não vou conseguir dar mais exemplos nessa aula, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, o fator de potência não me diz se a carga é ativa, se a carga é indutiva ou se a carga é capacitiva. Por isso que, além do valor do fator de potência, normalmente eu sou obrigado a indicar o tipo da carga. Tá? Por quê? Porque se eu tivesse um capacitor aqui, né, a única diferença seria no valor desse ângulo aqui. Né? Ele vai ser um ângulo negativo. Tá? Mas o P ia continuar positivo e o S, por ser módulo, também vai ser positivo.
Então, o fator de potência seria capacitivo, tá? Mas só pelo valor do fator de potência não teria como atestar se a carga tem uma característica de atrasar a corrente ou se a carga tem uma característica de adiantar a corrente. Tá, pessoal? Então, o fator de potência nesse caso é 0,8, que parece um fator de potência grande, porque ele está próximo de 1. Mas, na verdade, na prática, não. Tá? Na prática, essa instalação, óbvio que não é uma instalação por esses valores aqui, né? Mas instalações que trabalham, que operam com fator de potência abaixo de 0,92, elas são oneradas, elas vão ser multadas, tá? Pela distribuidora, né? Por quê? Porque elas podem trabalhar com fator de potência maior, tá? Daí vocês devem estar se perguntando assim, como, professor? Né? Um dos jeitos mais simples, uma das formas mais simples é usando um capacitor aqui. Tá? Mas a explicação disso eu vou dar na aula que vem, só. Tá? Eu vou deixar vocês só com isso por enquanto, tá? Tá? Mas daí na aula que vem eu vou fazer mais exercícios sobre isso, tá? E também eu quero mostrar para vocês isso na prática, né? Que nem eu falei, eu trouxe os osciloscópios, justo para isso. Espera aí, deixa eu me ajeitar aqui. Uma coisa, pessoal, só vou parar a gravação.